gratidão e satisfação que eu retorno para continuidade ao nosso estudo, né? Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, a missão do Espiritismo. Mas para dar alguns exemplos e ficar mais fácil o entendimento, eu queria falar sobre a parábola que abre o capítulo, né, que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Eu vou fazer uma análise ponto a ponto. Eu não vou ler todo a parábola, porque às vezes perde um pouco do tempo da explicação, né? Mas vamos entender um pouco. Quem é esse pai de família? Esse pai de família é a nossa alma, é Deus, é o nosso chamado. Percebam o nome do capítulo: Trabalhadores da Última Hora. Há quantos tempo? Milênios, né? Alguns de nós aí já somos peregrinos, inclusive de outras galáxias, né? De outras constelações. Há quantos milênios nós nos recusamos, convictos da nossa recusa, do nosso posicionamento, a seguir o caminho do Cordeiro? Por que Jesus sempre traz essa colocação do Cordeiro, né? Nos exaltando a humildade, a aceitação das dificuldades das nossas provas, porque o Cordeiro, né, a ovelha, de tempos em tempos, ele precisa ser tosqueado para que da sua lã tenha um beneficiamento e ajude a outras pessoas, não só ele. Então esse simbolismo da ovelha nos traz da necessidade da aceitação de ser conduzido por um pastor que sabe nos levar onde tem um campo verdejante, onde tem a água, onde é seguro que o lobo não vá comer, como nós falamos, né? A ovelha não entra no covil do lobo, só o lobo entra no covil do lobo. E aí nós precisamos entender dentro de nós o nosso posicionamento na vida. Se nós estamos num covil de lobo ou num serpentário, né, cheio de cobras, será qual é a nossa verdadeira natureza? Por que a nossa natureza nos atraiu à presença de tantas dessas energias, né? Quer seja da pessoa que tem uma maledicência, ou a pessoa que é violento? Por que o nosso bairro, o lugar que nós moramos, nosso prédio, tem determinada energia? Se o nosso prédio, ou a rua, ou o bairro, ou a empresa, ou a casa, ou a família tem predominantemente um determinado tipo de energia, pode ser uma discussão, pode ser briga, pode ser maledicência, pode ser desarmonia. Se nós estamos lá, qual é a nossa contribuição a esse ambiente? Será que nós estamos lá simplesmente para ser afrontado com essa energia? Ou será que nós estamos lá para, através da nossa postura, do nosso comportamento, modificar essa energia? Tá? Então vamos lá. O dono da vinha foi chamar o seu trabalhador, os trabalhadores, e chegando lá, ele acertou com eles uma moeda para a sua tarefa, seu trabalho. Então, quando nós nos empenhamos a determinado progresso, sucesso, nós temos uma meta e sabemos que, dependendo do nosso empenho, isso é muito importante, gente. A questão é o empenho. A presença física não é igual um trabalho que a pessoa pode ir, marcou lá o cartão de ponto, e aí o resto do dia ele enrolou, ou ele deixou lá o seu casaquinho na cadeira e ele não deu produção. Não. Na vida espiritual nós temos de nos empenhar. A presença da doutrina é importante, mas como um subsídio, como um material. Por exemplo, é a farinha que o padeiro precisa para fazer o pão. Ele faz o pão se tiver farinha. Então, para nós fazermos a nossa mudança interna, nós precisamos da farinha. E qual é a farinha moral que a gente obtém? A doutrina é um excelente subsídio dessa base moral para que nós tenhamos o elemento necessário para produzir o nosso pão, o pão da vida. Tá? Vamos acompanhar.
Saiu ainda na 3ª hora do dia, tendo visto outros que estavam na praça, sem nada fazer, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam lá, sem nada fazer, e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém nos aliciou. Ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. Olha que interessante, gente. Nós podemos pegar essa referência aqui. Eu já li alguns textos, alguns livros, até algumas análises, que eles fazem a análise da hora, né? A tal hora corresponde a tal hora da manhã, a última hora o cara só trabalhou 1 hora. Tudo bem. Mas vamos pegar isso de um outro ângulo, de uma outra visão. Jesus, né, que é o governador do planeta Terra, ele enviou ao longo dos milênios vários emissários para nos trazer essa mensagem. E isso fica muito claro na parábola do festim das bodas, quando o rei que está comemorando o festim do casamento dos seus filhos manda seus emissários aos campos para trazer os convidados, e ao chegar lá, esses emissários são mortos. Essa alegoria de são mortos são todos os emissários que nós recebemos. Foram os profetas, foi Akenaton lá no Egito, há 9.000 anos, que trouxe o primeiro conceito de Deus único. Foi Moisés, foi Jesus, foi Buda, foi Krishna. Em cada povo, mesmo no povo primitivo, como era no Brasil, eles tinham lá o Tupã, eles tinham várias divindades. Então nós sempre tivemos, por mais evoluído ou por mais primitivo o povo no planeta Terra, sempre houve a presença do divino levando a mensagem. Esse que traz essa alegoria foi o pai de família. Ele foi então periodicamente, em vários períodos, em vários locais, para que todos pudessem ter acesso à informação. Porque se ele tivesse ido, por exemplo, só na Judéia, que é uma região até muito circunscrita, né, muito limitada dentro do planeta, as Américas ficariam relegadas à sua própria sorte, ou à Europa, ou à Ásia, ou à África, e isso não ocorreu. E quando a gente começa a estudar a história, e sai um pouco da religião e vê a história da humanidade mesmo, você vê que houve vários emissários, e com maior ou menor violência, a maioria foi eliminado, como fala na parábola das bodas, tá? Vamos lá. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde o último até os primeiros. Aquele, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próximo, recebeu uma moeda a cada um. Então aquele último trabalhador, que somos nós, estamos aí, somos os últimos, recebeu a mesma paga daquilo que foi acertado para os primeiros, tá certo? Os que foram aliciados primeiro, a seu turno, creram que se lhes dariam mais, mas não receberam senão uma moeda cada um. E ao receber, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Então percebam, gente, que nós estamos carregando esse peso do dia e do calor, como eu falei, há alguns milênios, né? Como o Luiz trouxe, não há tempo de perder tempo. Nós já perdemos muito tempo. Alguns de nós aqui somos muito velhos, né? Inclusive dentro da religião. Nós já participamos de tudo que foi possível e imaginável dentro de religião no planeta Terra e fora dele. Então não tem mais tempo e nem falar assim: ah não, beleza, então eu não posso ser premiado e agraciado por ser rebelde. Eu estou na rebeldia, eu sou aquele carneirinho que fica pulando lá, que não quer ser tosado, os pelinhos já estão tudo cheios,
cheio de graveto, sujo, a maior parte lá não vai aproveitar para fazer nada, porque está tudo já cheio de carrapicho, e eu ainda quero receber uma paga maior. Não dá, não tem lógica, tá? Aí nós vamos entrar aqui, por que essa questão da missão do Espiritismo, né? E aonde o Espiritismo entra nisso? Cada uma dessas mensagens, normalmente, eram trazidas por uma pessoa, um emissário. Se vocês verem a história, era um emissário. Vamos pegar o Jesus como exemplo. Ele era um emissário, teve 12 apóstolos diretos, depois teve discípulos, e nós somos discípulos dele, tá? Era uma pessoa. No Espiritismo não foi assim. No Espiritismo, a ordem foi: espalha a boa nova para todos. Então, independente de classe social, se era rico, se era pobre, se era operário, independente de sexo, se era homem, se era mulher, independente de idade, independente de localização, geografia, de cor, de credo, não importa. Todo mundo teve acesso. E todos nós somos médiuns, tá? Está lá no livro dos Espíritos, vocês podem estudar com maior ou menor grau de mediunidade, mas todos nós somos médiuns, porque em princípio todos nós temos contatos e intuições com a nossa divindade, com os nossos guias, protetores, amigos e tal. Alguns vão ter mais extensivos, que é o nosso caso, e outros vão ter menos extensivos, mas todos nós somos médiuns. Mas a ordem, quando veio o advento do Espiritismo, era que essa mensagem não fosse apenas de um portador, porque nas primeiras houve algumas perdas. Como é que houveram essas perdas? Parte da mensagem ficou restrita aos templos, né, que nós vemos que os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por essas máximas, eles detinham a informação, eles detinham esse conhecimento, mas eles achavam que a população não era capaz de lidar com isso, e por outros motivos, né, aí nós temos a questão de poder, de mando, de controle, toda uma questão nossa de perdição, né, que a informação ficava restrita a um grupo. E teve uma segunda forma que a gente se desviou do caminho. Como? Nós começamos, por orgulho e por interesse, a modificar um pouco dos conceitos que essas incursões, né, que essas informações, que esses adventos da divindade vinham. Então, ao longo do tempo, se perdeu alguma coisa das informações ou se modificou. Então, o Espiritismo veio para quê? Não, vai ser na casa de muitas pessoas. Então, o mesmo Espírito, hoje, nós temos condições, né, da humanidade, de você receber a intuição, ou guia, ou a informação de um parente seu, um parente próximo, querido, um guia seu. Então, não tem mais como prender essa informação num único lugar, né? Colocar ele, não, só dentro da determinado tempo essa informação vai estar, tá? É o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo que nós temos, aí, qual é o cuidado que nós temos que ter? Evitar o orgulho. O orgulho. O orgulho de quem é médium, e fala assim: ah, não, então eu sou um portador da mensagem, então vou me inflar e tal. E um dos principais motivos de queda do médium é o orgulho, tá? E quem é da espírita ou espiritualistas que tem esse contato mais direto, precisa tomar cuidado para que esse orgulho não te afaste dos bons guias, dos bons espíritos, e você acabe sendo orientado o espírito mistificador, o zombeteiro, ou alguma coisa pior, tá? O que acontece? Quando nós vemos o exemplo de Jesus, ou o exemplo, por exemplo, de Buda, muitas vezes nós olhamos esse exemplo divino e falamos assim: nossa, Jesus já está lá na energia do corpo búdico, acima do búdico, já está evoluído. Ah, poxa, caramba, daqui a 50 mil anos eu chego lá. E aí empurra com a barriga, cara. E aí a gente vai empurrando com a barriga. E para mim, eu vim do Espiritismo, né? Comecei no Espiritismo com 14 anos. E só vim para a Umbanda com 30, mas eu passei 16 anos, e é uma fala muito forte dentro da corrente espírita. A pessoa fala assim: não, na próxima vida eu faço. Tudo deixa para amanhã. Aí hoje em dia eu paro e penso assim, graças a Deus eu nunca fui muito de falar que a próxima vida eu faço, porque eu vim com uma urgência muito grande, eu vim com um sentimento de urgência muito grande, né, é nessa, cara, tem que resolver minha vida nessa, porque eu já estou atrasado, né?
E aí quando a gente começa a analisar essa palestra, se eu já estou empurrando com a barriga desde lá, de Capela ou Alcione, né, ou de Óleo, algum lugar que eu vi que eu já não vim daqui, então eu vou empurrar mais uma vida? Não vou, já estou, né? Não dá mais para empurrar com a barriga, tem que chegar e assumir esse ponto. E aí como é que a gente tem essa referência? A referência que o Espiritismo nos dá, ele nos dá referências de pessoas que são do nosso cotidiano quase. Você pega um livro, por exemplo, um livro do Robson Pinheiro, você pega um livro do Chico, você pega vários outros autores e aí você começa a identificar, nossa, a vida desse cara parece com a minha. A vida que essa pessoa, essa personalidade teve, lembra a minha infância, lembra a infância do meu pai. E aí tudo bem, você vê um começo, meio e fim, você vê que ele teve um sofrimento, mas ele teve um empenho, e desse empenho ele teve um resultado. E aí desse resultado, a próxima vida desse cara foi melhor do que a vida que ele estava contando no início da história. Ou pelo menos você consegue perceber que a vida do cara não está indo tão bem nessa vida, mas você consegue ter uma historinha que mostra para você, exemplificando a lei da ação e reação, a lei do retorno. Então lá atrás o cara saiu da lei, então agora a lei coloca ele no lugar, e agora ele ajustou, ele aceitou essa posição, e a vida do cara anda. Então, além do Espiritismo te trazer uma base moral, que nós temos através do Evangelho, ele te dá uma base científica. Não é o que eu acho que está lá, ele vai lá e conversa, ele tem lá a metodologia dele científica, que ele prova por A mais B, que aquilo que ele está trazendo é real. Pelo menos você não consegue argumentar, contra-argumentar o que está lá, porque faz muita lógica. E você acaba aceitando e diluindo essa informação e ela introspectando em você. E os livros, né, os romances, ele começa a exemplificar. E aí nós conseguimos ter um contato mais presente com a nossa própria vida. E se nós temos um contato presente com a nossa vida, fica mais fácil falar assim, opa, peraí, se deu certo lá, vai dar certo em mim. E aí a pergunta que eu não calo, como eu posso fazer então essa mudança? Se eu já me percebi que eu vivo, né, ou convivo muito tempo num covil de lobos, e eu já acho que eu devo ser um lobinho, como é que eu faço para eu mudar esse covil de lobo para começar a ter um comportamento diferente? A dica é os pequenos hábitos diários. Os hábitos diários para você mudar um comportamento moral, mental, é igual um hábito de você fazer uma dieta. A pessoa está acostumada todo dia a se nutrir de maus pensamentos. Pensamentos de derrota, a pessoa já fala, se está chovendo reclama, se está sol reclama, se está frio reclama, se está quente reclama. Se tem muita gente no trânsito reclama, se tem pouco reclama também, mas está seguro. E aí você começa a perceber que a pessoa é favor do contra. E aí ele começa assim, tudo bem, se a pessoa faz isso muitas vezes e sair do muito por nada, fica meio complicado. Então ele vai assim, do muito ele vai para um pouquinho menos, até que ele abandone aquele hábito. E isso vale para qualquer coisa na nossa vida. E quando nós nos percebermos, já modificou. Aquele comportamento já não é mais presente, já não é mais necessário, já não faz mais parte da nossa vida. Um segundo ponto é o alcance da angelitude, ou da evolução, ou do espírito puro. Ninguém aqui, se está aqui encarnado, ainda não alcançou isso, ou pelo menos a grande parte de nós. Então como é que nós vamos ter uma referência? Nós temos uma referência de muitas coisas, de sabores, do que é amargo, do que é doce, do que é cítrico, e mesmo assim de pessoas a pessoas mudam, porque a sensação na língua é diferente para cada pessoa. Mas como é que nós podemos ter a sensação de ser um espírito puro para poder nos empenhar a isso? Porque como traz no Espiritismo, e nesse próprio capítulo ele fala que nós precisamos agir com energia para mudar um comportamento. Então mudar um comportamento vicioso, um comportamento moral deturbado, ele não sai por um estalar de dedos. Ele não sai, gente, por mais que a gente gostaria, ele não sai simplesmente pelo querer, ele sai pelo empenho, ele sai pela prática, ele sai pela vontade, ele sai pela constância naquele propósito.
E o primeiro exemplo que a gente consegue ver que isso dá certo é quando você começa a ter pequenos momentos de paz interior. Pequeno momento de paz interior, começa pequeno, tipo 10, 15 minutos, daqui a pouco você, não, tô bem, 1 hora, nossa, passei bem, daqui a pouco você consegue passar bem o dia inteiro, daqui a pouco você vai se perceber que o mundo à sua volta está fervendo de problema, está fervendo de pessoas estressadas, ou pessoa buzinando, ou pessoa te estimulando, e você conseguiu passar por aquilo dali. E quando chega no final do dia que você para e vai pensar no seu dia, você, nossa, consegui passar por um dia altamente estimulante e estou bem. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira prova de que nós estamos no caminho, porque conseguimos manter o nosso equilíbrio, conseguimos manter a nossa energia, não trocamos a nossa energia com outra pessoa de forma desnecessária. Essa fica como mensagem, né, para que nós possamos trabalhar isso em nós como uma prática, acessar ao Evangelho, ver qual é a prática nossa que nós estamos, qual é o nosso cotidiano, em que ambiente nós estamos envolvidos diariamente, listar quais são os problemas que acontecem com maior repetição no nosso dia a dia. Se está acontecendo com repetição é porque nós estamos vivendo dentro de nós essa mesma prática, consciente ou não, e tentar dentro do Evangelho encontrar qual seria o remédio, qual seria o antídoto para esse comportamento, de tal forma que eu possa adquirir pouco a pouco a minha paz interior. Muito obrigado pela oportunidade, que vocês possam ter uma excelente noite e uma excelente semana. Fiquem bem.